E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro chamado Imersão no Reino, da Gleice Manzato. A proposta dele é bem ousada. Apresenta 40 princípios para a gente alcançar não só paz, mas também prosperidade financeira. E o caminho para isso, olha, é bem surpreendente. Vamos entender como é que essa estrutura funciona? Para a gente começar, vamos pensar numa pergunta que com certeza todo mundo já se fez. O que, de verdade, significa ter uma vida próspera? Será que é só sobre ter dinheiro na conta? Ou tem algo mais aí, sabe? Algo que vai bem além de só não ter estresse financeiro? Pois é, e este livro tenta dar uma resposta bem estruturada para essa pergunta. Ele traz 40 princípios com uma base na fé que prometem uma transformação. E o mais interessante é que ela não começa na conta bancária, não. Ela começa na nossa mente, de dentro para fora. E o ponto de partida de todo esse método é justamente a identidade. A grande premissa do livro é que a prosperidade de verdade não tem a ver com dinheiro, mas sim com ter clareza de quem se é. É daí que tudo começa. E a autora constrói essa base de um jeito bem específico. A ideia é que, ao internalizar essas afirmações, que são baseadas em princípios bíblicos, a pessoa passa a ter, digamos, autoridade para governar as outras áreas da vida. É como se fosse o alicerce onde todo o resto vai ser construído. E essa citação, que tem um super destaque no livro, amarra essa ideia perfeitamente. A liberdade, e isso inclui a financeira, viria desse autoconhecimento, de conhecer essa verdade fundamental sobre si. Esse é o pilar de todo o sistema. Ok, com a identidade bem estabelecida, o foco muda. Agora a gente olha para dentro, para a mente. O livro defende que é fundamental dominar os obstáculos internos que acabam bloqueando nosso caminho para a prosperidade. E aqui o ponto central é a mentalidade. O livro coloca lado a lado duas formas de pensar. De um lado, o que ele chama de padrão mundano, que é aquele piloto automático, sabe? Cheio de crenças que nos limitam. Do outro, a mente renovada, que é um esforço diário, consciente, para transformar o pensamento. É sair de um para chegar no outro, que é a grande virada de chave. E claro que essa batalha interna tem uns vilões bem específicos, né? O livro vai direto ao ponto e pergunta: quais são os medos que travam a prosperidade financeira? A autora aponta 3 medos principais. O primeiro é o medo da escassez, aquela sensação de que tudo é limitado e vai acabar. O segundo é a crença no dinheiro difícil, a ideia de que para ganhar dinheiro tem que ter muito sofrimento. E o terceiro, a noção de dinheiro sujo, como se ele fosse algo corrupto. Segundo o livro, superar essas crenças é um passo fundamental. Certo. Então, com a base da identidade e da mentalidade resolvidas, o livro entra na parte da estratégia prática. E a gestão financeira é vista como mordomia. Sabe, a ideia de que a gente está administrando recursos que nos foram confiados. E se inspirando na história da multiplicação dos pães e peixes, o livro sugere um processo de 3 passos. Primeiro, entregar tudo a Deus, não importa se é muito ou pouco. Segundo, compartilhar com a lógica de que o ato de dar gera mais. E terceiro, praticar a gratidão, que seria a chave para abrir a porta para mais abundância. O livro também traz um modelo bem prático de como distribuir os recursos. E a ideia vai muito além de só pagar as contas, viu? É um sistema de equilíbrio, onde doar, investir e também curtir a vida tem o mesmo peso que as obrigações. É uma visão bem mais completa da vida financeira. Mas depois dessa estrutura toda, qual é o objetivo final? Para a gente fechar, vamos entender como o livro redefine a própria ideia de prosperidade. E, pode acreditar, vai muito além de dinheiro. E olha que interessante a definição de pobreza que o livro traz. É bem contraintuitiva. A autora diz que a origem da palavra não tem a ver com ter pouco, mas sim com produzir pouco. Ou seja, a pobreza não seria a falta de dinheiro, mas a falta de produção, de gerar frutos. Isso muda completamente a perspectiva, né? E essa citação consegue resumir o tema central da obra, a ideia de que existe uma parceria com uma força maior. A capacidade de gerar riqueza nessa visão não é resultado de um esforço solitário, mas sim de uma conexão, de uma colaboração. Então, para a gente finalizar, fica aqui uma reflexão bem provocadora, que resume a mensagem do livro. Se a pobreza é a falta de produção, a pergunta que fica no ar é: que frutos estão sendo produzidos na vida? É uma questão que vai muito além das finanças e faz a gente pensar sobre propósito e impacto. Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever,
deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.